Passado resolvido, futuro decidido. Capítulo 4. O segredo das crianças. O segredo do sucesso em todas as áreas da sua vida, independentemente daquilo que você considerar sucesso, é iniciar algo com o sentimento de criança e colocar esse objetivo em execução como um adulto. Um tabu que perdurou por décadas e que felizmente começa a cair por terra é o da terapia. Durante muito tempo, foi senso comum que frequentar o consultório de um analista, psicólogo ou psicanalista era frescura, bobagem, perda de tempo e dinheiro, ou atestado de loucura. Se você nunca ouviu isso de um colega, já deve ter escutado de algum familiar mais velho. Hoje, a terapia é encarada com melhores olhos por grande parcela da sociedade. A importância da saúde mental é debatida em diversos meios e cada vez mais pessoas buscam entender seus problemas. Mas um aspecto crítico perdura: a necessidade do processo longo que leva alguém a se tornar um indivíduo terapeutizado. O profissional, afinal de contas, precisa entender todo o histórico de seu paciente para conseguir realizar um diagnóstico apropriado, e o faz através de muitas perguntas sobre o passado e sobre possíveis projeções do futuro. A demora, na verdade, está no paciente. Ele precisa aprender a se abrir e dar a resposta que o analista precisa ouvir, ou que ele mesmo precisa escutar. O processo de coaching, entretanto, costuma ser mais rápido. Neste livro, por exemplo, eu não preciso saber da especificidade dos seus problemas. Não preciso sequer saber seu nome, mas você precisa se conhecer e precisa estar disposto a ser honesto consigo mesmo e com o que sente ao ler cada provocação de pensamento. Até agora, não ofertei solução nenhuma, e já adianto, você não encontrará respostas neste capítulo. Ainda que muitos profissionais ofereçam soluções que dizem ser imediatas e espontâneas, esta não é minha metodologia. Ainda assim, considero as coisas que faço sustentáveis e duradouras. É daí que vem o nome da minha empresa, a Evo. Perpetuação, eternidade. É claro que certas situações podem ser resolvidas rapidamente, mas as suas soluções internas não podem ser entregues de repente, sem um processo adequado. É preciso preparação, é preciso construir o caminho até a solução. Se você não o reconhecerá, ele não será seu. E um caminho não vale de nada quando não é nosso. Você está iniciando o 4º capítulo de nossa jornada, e no final dele terá completado uma parte do caminho, muito pouco perto do que você ainda irá atingir. A sua percepção já pode estar diferente desde que você abriu o livro pela primeira vez, mas tenha certeza de que ela ainda irá mudar de novo, e mais uma vez e novamente. Pior do que ter dificuldade para se abrir é a dificuldade de identificar aquilo que impede você de viver a vida que merece. Como minha cliente que guardou o vestido de noiva do casamento falido, até que entendeu que aquele objeto provocava uma lembrança inconsciente de um evento do passado, de um relacionamento que não existia mais. É importante entender que, de acordo com a neurociência, uma lembrança é uma reconstrução do passado. Quando essa mulher reconstruía no inconsciente um evento do passado que no presente não existe mais, seu cérebro fazia ela se comunicar como uma mulher casada. Ao alimentar essa ilusão, inconscientemente, ela acabava buscando, sem perceber, homens que tinham interesse em se relacionar com amantes. Entenda, conscientemente, ela sabia que estava solteira. E por isso, procurar alguém para se relacionar era uma possibilidade. Porém, seu inconsciente não entendia o mesmo e reconstruía, por meio de suas lembranças, o casamento que não existia mais. Ela estava à procura de relacionamentos, porém se comunicava como se fosse uma mulher comprometida.
e acabava atraindo pessoas nas mesmas condições, homens casados. E até que o evento em questão seja ressignificado, é isso que continuará acontecendo, a busca por revivê-lo até o acerto de contas que todas as pessoas buscam. Essa triste consequência é possibilitada por um motivo simples. Ainda que ela não verbalize, ou seja, assuma essa busca, seu corpo faz. Grande parte da nossa comunicação não precisa ser oral, e sim corporal, e por nossas expressões, que às vezes nem percebemos, mas são entendidas por quem nos observa. O equilíbrio. Certa vez, ao chegar a casa, depois do trabalho, fui recebido pelo meu filho. Entusiasmado, ele perguntou se eu já havia lido um livro da prateleira que prometia listar os segredos dos homens mais ricos do mundo. Quando disse que sim, sua tréplica me surpreendeu. E qual é o segredo, papai? A resposta que dei para ele foi sobre o equilíbrio entre ser criança e ser adulto. Mas como assim? Bem, antes disso, é necessário entender o que eu quero dizer quando falo dos conceitos de ser criança e ser adulto. Como é característico da nossa abordagem aqui, estou falando do comportamento da mente. Você acha que crianças e adultos pensam do mesmo jeito? Há 4 características inerentes às crianças que você precisa reconhecer. Emoções. Crianças são, em regra, mais emotivas, sem muito discernimento das coisas, nem a capacidade de compreender a importância da razão na hora de decidir ou negociar algo. Deixam que seus sentimentos, ainda mal compreendidos por elas, liderem as decisões. As crianças são emotivas, pois ainda não estão condicionadas a administrar suas reações. Essas emoções são a porta de entrada para seus sonhos. Sonhos. Policial, bombeiro, advogado, médica. Pergunte a qualquer criança o que ela quer ser quando crescer e prepare-se para respostas que irão surpreender e irão mostrar como a imaginação dos pequenos desconhece limites. E esses sonhos estão pavimentados em um único desejo: desempenhar uma atividade. Desempenhar atividades. Quando uma criança demonstra o desejo de ter uma profissão, o faz simplesmente pelo desejo de executar aquelas tarefas. Esse desejo quase sempre é motivado por uma característica muito especial: o altruísmo. A criança enxerga no que quer que ser o que ela será dentro do tecido social, como colaboradora do mundo. Ajudar os outros. Uma criança quer trabalhar como bombeiro para salvar gatinhos de árvores e salvar a vida de pessoas em incêndios. Uma criança deseja ser policial para proteger os outros e enfrentar o mal. Uma médica deseja salvar os outros de doenças e acidentes. Tudo tem a ver com ajudar o próximo, uma demonstração incontestável da bondade que reside no coração dos pequenos. Isso é o que existe de claro sobre as crianças. E analisando os adultos, também podemos enxergar alguns padrões. A maioria dos adultos também compartilha 4 características peculiares. Razão. Conforme crescemos, percebemos que precisamos pensar antes de agir, e agir baseados em uma série de regras e preceitos que aprendemos com o tempo. Nós entendemos a relação entre causa e consequência em longo prazo. Se você jantar sorvete, poderá ficar desnutrido e doente, por exemplo. Isso, em tese, nos traz maturidade. Maturidade nos faz ponderar e analisar meticulosamente o que vem pela frente. É o que nos permite agir com mais precisão e não cometer erros que poderiam ser evitados facilmente. É com maturidade, por exemplo, que aprendemos a moldar nosso estilo de comportamento frente a diferentes necessidades. Quando coloco os pés dentro de casa,
Preciso agir de uma maneira específica com minha esposa e de uma forma diferente com cada um de meus filhos. É a maturidade que permite essa flexibilidade e inteligência emocional. Isso tudo, é claro, para que possamos encontrar as recompensas que desejamos. Eu acredito que maturidade pode ser conceituada como a capacidade de mudar seu estilo, sem mudar quem você é. Recompensa. É comum um adulto, ao procurar uma oportunidade de emprego, se motivar com os benefícios e salários apresentados. Ninguém trabalha simplesmente por trabalhar. Se fosse assim, você não se importaria se o seu chefe jamais pagasse o salário no final do mês. Trabalhamos, acima de tudo, por um propósito, vocação, mas também para ganhar dinheiro. Ganhamos dinheiro porque, enquanto adultos, precisamos suprir necessidades. Suprir necessidades. Uma necessidade não suprida influencia diretamente sua capacidade emocional de fazer escolhas assertivas. Se você não entendeu o que isso tem a ver com a pergunta de meu filho, não se preocupe, a resposta é simples. O segredo do sucesso dos homens mais ricos do mundo é o equilíbrio entre a criança e o adulto, porque os bilionários e bilionárias citadas no livro eram, em sua grande maioria, crianças com muita emoção, capazes de sonhar com uma atividade profissional que, executada por eles, iria ajudar pessoas. Eles levaram isso para a idade adulta e, com muita racionalidade e maturidade, fizeram dessa atividade algo que poderia trazer recompensas capazes de suprir suas necessidades. O segredo do sucesso em todas as áreas da sua vida, independentemente daquilo que você considerar sucesso, é iniciar algo com um sentimento de criança e colocar esse objetivo em execução como um adulto. O problema é que a maioria das pessoas inicia algo já como um adulto, cheio de limites, imposições e barreiras, acreditando que nada é possível nem alcançável. Quando você executa, iniciando com limites e concluindo com limites, não poderia ser diferente. Seu resultado é limitado. Iniciar algo é definir metas, e as pessoas com mais facilidade para definir metas são mais emocionais. Olhe para si mesmo e pergunte: onde está aquela criança sonhadora? O menino que assistia o Super-Homem na TV e saía correndo pela casa com uma cueca por cima da calça. A menina que brincava de médica sozinha, imaginando descobrir a cura para uma série de doenças também imaginárias. O bombeiro, a policial, que faria o mundo mais feliz e seguro. Em outra ocasião, meu filho falou que queria ser palhaço. Sabe o que eu fiz? Incentivei-o. Disse que ele começaria em um circo qualquer e depois de pouco tempo abriria o seu próprio centro de espetáculos, tornando-se mais bem-sucedido que os criadores do Circo de Soleil. Se você acha que a profissão de palhaço não dá futuro, perceba que o palhaço adulto é o comediante que nos faz rir. E se você fizer uma pesquisa na internet sobre comediantes famosos ao longo da história, verá que são muitos os que fizeram sucesso sendo palhaços. Semanas depois, ele queria ser cozinheiro. Corrigiu-o, chefe de cozinha, e disse que seu restaurante seria tão famoso e que uma de suas unidades ficaria em Paris, na França. E ele, com toda a sua inocência, disse: papai, igual do filme Ratatouille? E eu rapidamente disse: isso mesmo, filho. O sonho de uma criança com maturidade de um adulto resulta em sucesso absoluto. O problema dessa falta de compreensão mora na incapacidade de perceber que crianças não sabem nomear profissões. Em uma viagem, conheci um rapaz que era dono de uma empresa que reciclava papel. Ele fazia acordo com gráficas em São Paulo e todo mês recolhia material descartado por elas para criar produtos recicláveis. Para uma criança, o nome disso é lixeiro.
Porém, quando uma criança diz que quando crescer quer ser lixeiro, provavelmente nenhum adulto vai entender que se esse sonho for incentivado, essa criança poderá se tornar no futuro um grande empresário do ramo de reciclagem. Por não entender os sonhos de uma criança e julgar com suas próprias limitadas experiências, os adultos costumam destruir com seus comentários qualquer tipo de sonho que saia do padrão de sucesso financeiro já observado por eles. Você tem um lado infantil e um lado adulto dentro de você. O ideal para obter sucesso é equilibrar esses dois lados, assim como equilibramos características em um relacionamento. Uma pessoa é mais racional, a outra é mais emocional. Uma pessoa cuida das contas, a outra planeja viagens. Uma pessoa dirige, a outra ajuda a programar o aplicativo de mapas. O início de tudo, porém, está em libertar o seu lado de criança sonhadora. Se você ainda duvida das motivações infantis, mostro a seguir 2 exemplos que representam o perfeito equilíbrio entre sonho e a vontade de ajudar os outros, com a recompensa e a maturidade. O Facebook foi criado por Mark Zuckerberg com um simples propósito: favorecer a conexão e o relacionamento entre pessoas na época da faculdade. Essa era uma necessidade sua e de seus colegas, criada para ajudar aqueles que estavam ao seu redor. Com a maturidade e a razão, ele patenteou essa ideia e hoje é um dos homens mais ricos e influentes do planeta. O Brasil também tem pessoas especiais assim. Nélio José Nicolai, um inventor, tinha vizinhos bombeiros na década de 1970. A principal reclamação deles era o recebimento de diversos trotes no trabalho, o que resultava em um desgaste inenarrável, além do desperdício de recursos para atender as chamadas falsas. Sua solução, em 1977, foi criar o identificador de chamadas, popularmente conhecido como BINA. O BINA é simplesmente o invento brasileiro mais utilizado no mundo. E se você acha que isso só se restringe a adultos, tenho uma novidade para você. Em 2015, David Braga, um menino de 14 anos, morador de Maceió, em Alagoas, vendia material escolar da papelaria de sua mãe para os colegas. De repente, ele teve uma ideia: ajudar pais da cidade a evitarem filas e o estresse de estoques esgotados para conseguirem realizar esta compra do conforto do lar. Foi aí que nasceu a ideia do List It, um aplicativo que reconhece a lista de materiais de uma escola, reúne os melhores preços e realiza a entrega em domicílio. O que há em comum nestes exemplos? Projetos que foram iniciados com uma mente de criança, com muita emoção, capaz de sonhar sem limite, com uma atividade profissional, invenção, profissão, capaz de ajudar pessoas e executados com uma mente de adulto, com muita razão e maturidade, possibilitando que o sonho realizado pudesse ajudar pessoas, produzir recursos e suprir suas necessidades. Uma prova de que sonhos podem ser rentáveis e, mais ainda, que a maturidade, como você já descobriu alguns capítulos atrás, não vem com o tempo. O mal das roupas largas. Calma, este livro não irá de repente transformar-se em um manual de moda, ainda que essa não seja uma má ideia. Quero falar de algo diferente, algo diretamente relacionado à autossabotagem. Já reparou que temos a tendência de sempre buscar um lugar de segurança? Todos nós agimos assim, mas esse lugar de segurança é simplesmente o pior lugar em que se pode estar. Tome como exemplo pessoas que têm facilidade para ganhar e perder peso. Elas sempre têm uma peça de roupa, ou várias, que vão caber a qualquer momento. São as apostas seguras para não precisar encarar o efeito sanfona, que certamente faz mal para a saúde daquela pessoa. Nosso inconsciente simplesmente não pode trabalhar com essa opção de segurança.
porque essa é a maneira de nosso cérebro encontrar algo teoricamente positivo para justificar nossa permanência em algo negativo. O raciocínio fica mais ou menos assim: tudo bem, se eu engordar, tenho aquela camisa larga que esconde o peso extra. E se eu emagrecer, não a perco. É só colocar o cinto. Quem pensa assim é alguém que simplesmente está alimentando a autossabotagem, como se o maior problema de estressar o corpo no efeito sanfona fosse encontrar camisas. Não é o maior problema, mas seria um incômodo que faria essa pessoa refletir sobre o que está fazendo consigo mesmo. Nosso cérebro sempre vai encontrar um pensamento, sentimento ou emoção positivo para justificar nossa permanência em um comportamento tóxico, um comportamento negativo. O ser humano é normalmente motivado pela dor ou pelo prazer. Não são os únicos sentimentos que nos guiam, mas são os principais. Nós nos motivamos por um evento de dor, uma dor que não é ruim, porque não nos prende. É simples, basta pensar em pessoas que só começam a entrar em ação e viver a vida da forma que sempre sonharam quando descobrem que têm uma doença fatal. Ser movido pela dor é ser movido pelo atraso. Mexer-se apenas quando a ficha cai. Quando você procura ajuda porque está sentindo dor, já perdeu o time e agora precisa correr 2 vezes mais rápido. Mas sua mente diz que aquele é o seu momento e a sua hora. Traduzindo para o português claro, sua mente encontra algo positivo para deixar você atrasado. E eu sou um ótimo e péssimo exemplo disso. Só me descobri profissionalmente depois dos 33 anos. Queria ter me descoberto aos 20 e poderia, porque recebi os mesmos estímulos nestes 2 momentos diferentes da vida. No passado, porém, eu os rejeitei. Recusei uma oferta que uma pessoa havia feito. Eu não me via vivendo a minha vocação real. Não me achava preparado. Tenho um alerta para você. A realidade é dura. Nunca estamos preparados. O que eu trouxe aqui? Algum problema. Quando alguém faz um curso meu ou procura por qualquer variação de ajuda emocional, é normalmente motivado pela dor. Quando promovo o meu trabalho, preciso mostrar para as pessoas sua real necessidade de mudança. Faço isso evidenciando a dor que carregam pelas escolhas não assertivas que fizeram. Se eu falar de outra coisa, as pessoas não virão até mim, porque não se identificarão o suficiente para tomar uma atitude. E isso não significa que eu engano alguém. Eu vou curar a dor, mas preciso deixá-la evidente para que uma atitude seja tomada. Tudo o que eu fiz foi mostrar que ela existe, permitir que você identificasse a dor em si mesmo. Caso contrário, você continuaria apenas identificando a dor alheia, fingindo que todos os erros da sua vida são uma penitência divina ou pura coincidência. Quando a dor motiva, você entra em ação, mas o faz em atraso. E não deve se penitenciar por causa disso, já que, no fim das contas, ensinaram você a viver de maneira contrária a essa. O objetivo aqui é que você nunca mais use isso como algo positivo. Pense na seguinte situação. Você sai de casa, apressado, sem sequer conversar com as pessoas que moram com você, e se envolve em um acidente a caminho do trabalho. Por sorte, sobrevive, e depois de algumas semanas, volta à rotina de sempre. Tenho certeza de que no seu retorno ao trabalho, não importa o quão atrasado esteja, irá abraçar e beijar cada um de seus familiares antes de sair. Isso é algo bom? Com certeza, mas está sendo feito com atraso, porque você deveria ter o costume de trocar carinho com as pessoas que ama todo dia, independentemente do possível atraso para compromisso. Quem se atrasa para o futuro vive do passado, enclausurado na nostalgia. Quem entra em ação, movido pelo prazer, faz as coisas no tempo certo e vive de projeções, com foco no futuro. O passado legitima uma ação, enquanto o futuro impulsiona.
Na Bíblia, temos a história de Davi. Davi era um rei legítimo porque matou Golias, e só matou Golias porque antes havia matado um urso e um leão. Em cada fase da sua vida, novos desafios serão propostos, e cada um deles é necessariamente maior que o desafio da fase anterior. Do contrário, você estaria preso na mesma frase. Se seus problemas, discussões e reclamações são os mesmos há muito tempo, é sinal que você não muda de fase também há muito tempo. Você só muda de fase de forma legítima quando decide vencer o desafio atual, sendo sua melhor versão com os recursos que tem. Tive uma cliente que em todas as vezes que ia ser promovida, acabava demitida. Todos na empresa sabiam que ela era a pessoa mais bem capacitada e preparada para assumir um cargo de maior responsabilidade e remuneração, mas, no último instante, ela acabava perdendo o emprego e metendo os pés pelas mãos de uma forma que não condizia com sua competência. Autossabotagem pura. No decorrer de nosso atendimento, ela percebeu que tinha um problema não resolvido com a mãe e, por conta disso, acabou passando de fases sem resolver o que a acometia, alimentando uma crença inconsciente de que não merecia aquele reconhecimento. Mudar de fase sem vencer o desafio da fase anterior nada mais é que um plano de fuga. Isso vai tirar toda a sua legitimidade para vencer na fase seguinte. E caso vença, será mediante muito esforço, porém com uma sensação de não merecimento. Você não pode pular etapas em sua vida. Gosto muito de um versículo bíblico que diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. Entendo com esse versículo que não é prudente deixar o problema de hoje para amanhã, o desafio da fase de hoje para a fase seguinte. A nossa mente escolhe, sem nos avisar, aonde iremos falhar, e minha cliente falhava na carreira porque ainda carregava o desafio não vencido da fase da qual ela fugiu. Exatamente isso. Quando você desiste de vencer na fase atual e parte para a fase seguinte, você está em fuga e certamente irá falhar nesta nova ou conquista seus objetivos com excesso de esforço. Nessas horas, não importa a graduação, doutorado em uma segunda ou terceira língua fluente. Isso é suficiente para você colocar em outras fases, mas não lhe permite vencer a anterior. Ressignificar é essencial para seguir em frente, desprendido da forte sensação emocional do passado. É preciso vencer os desafios que ficaram mal resolvidos no passado. É preciso ressignificar aquilo que nos impede de ter sucesso. E, acima de tudo, é preciso fazer, de tempos em tempos, uma limpeza no nosso armário. Roupas largas não fazem mais sentido na sua vida. Compre uma roupa que é exatamente do seu tamanho e assuma o compromisso com quem você é na forma mais exata.